Oi pessoal, hoje eu venho falar da minha primeira semana de um pós-operatório de endometriose e retirada de um cisto. Ontem, a partir de quando eu estou fazendo esse vídeo, então ontem, quinta-feira, completou 7 dias de pós-operatório. Vou fazer um breve resumo de como foi essa minha primeira semana de pós-operatório aqui na Suíça, onde eu tenho um filho de 9 anos de idade, ou seja, eu tenho criança em casa. O marido está viajando. Desde quando aconteceu isso, uns 2 dias antes, o marido tinha viajado, ainda está viajando, exatamente nesse momento de emergência, né, que eu tive, de repouso que eu precisei de pós-operatório. Infelizmente, o marido não estava aqui em casa. Rede de apoio não temos exatamente assim por perto, eu não tenho. Tenho minhas amigas, só que minhas amigas aqui, gente, elas trabalham ou tem crianças também que precisa levar para escola. Tem os horários, não precisa levar para a escola, mas precisa estar em casa, horário de meio-dia. E como aqui na Suíça, a questão de alimentação, a gente compra tudo muito prático, né? As saladas já são lavadinhas, cortadinhas. Não tem esse cardápio com macarrão, arroz, feijão, batata todos os dias. Não, ou é uma coisa ou outra. Ou vai ser o arroz ou vai ser o macarrão. E aquela carninha, né, como você quer, pronto. Então é isso. Legumes congelados, eu compro sempre já comprei antes mesmo disso tudo acontecer. Já comprava legumes congelados, também é fácil de fazer. O fogão não tem chama, né, que eu acho que também para quem tá operado isso não é bom, mas os fogões aqui não tem chama. Então beleza, dá para fazer a salada já cortadinha, então faz só o legumes, o prato principal e a mistura e dá tudo certo. Claro, depois do almoço sempre tem aquela cozinha que você tem que dar uma ajeitadinha, né? Então, como funcionou aqui em casa foi o seguinte: eu cheguei do hospital, tive alta numa sexta-feira, então eu passei a sexta-feira, o sábado e o domingo com o Rafael, meu caçula de 9 anos, ele estava em casa. Então, o que eu precisava fazer numa despensa, minha despensa é no andar de baixo, ele ia lá e pegava. Umas panelinhas que precisava lavar na mão, ele lavava 2, 3 panelinhas e o resto da louça vai para a máquina de lavar louça. Máquina de lavar louça não guarda as coisas, né? Ela só lava. Então isso, o Rafinha, nesses 3 dias, o meu caçula ajudava também. Ele já guardava as louças aqui, de vez em quando ele não tinha aula à tarde, então eu já colocava, o Rafael já tem tempo, né? Que era um servicinho que ele fazia aqui em casa, tá guardando a loucinha da máquina. Só aumentou mais o serviço dele. Então ele guardava a louça da máquina, ele lavava as panelinhas, esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, né? Lavando as panelinhas do almoço. E a casa eu tinha feito uma bela de uma faxina, que Deus prepara tudo certinho, sabe? Se era para acontecer essa emergência, mas eu já tinha deixado a minha casa quase toda, tinha feito uma bela de uma faxina. Faltava o jardim de inverno e o meu banheiro, que foi exatamente no dia que a emergência, né? Que as minhas dores aconteceram, era o dia que eu já estava com todo o material de limpeza para estar limpando o jardim de inverno e o banheiro. Mas, enfim, né? Mas não deu, mas ficaram só esses 2 cômodos, o resto da casa estava em ordem. Então a gente só teve que manter. E na cozinha, como estou falando, o Rafael deu essa forcinha. Na segunda-feira a rotina já ia mudar um pouquinho, porque o Rafael ia para a escola. Então, só que depois dos 3 dias eu já estava um pouco mais tranquilinha, estava com menos dores, tudo, mas assim, sem fazer maiores trabalhos em casa. Com certeza eu não estava fazendo isso. Eu fiz o almocinho, como eu estava fazendo nos outros dias, e as panelas eu tive que deixar realmente para quando o Rafael chegasse da escola, 3h30 da tarde. Então nós almoçamos e aí as outras louças eu coloquei na máquina direitinho. Quando o Rafael chegou da escola, ele lavou e pronto. Então foi tranquilo, ou seja, deu pra gente se organizar. O Rafael também, ele já tá grandinho, então já teve essa consciência que precisava dar uma ajudinha. Quando foi, aí assim foi na segunda-feira. Na terça-feira, o Rafael tinha aula de piano e é só uma vez por semana, ou seja, por mês só são 4 aulas de piano. E aí eu fiquei com uma dosinha, ele gosta muito da aula de piano e, poxa, ele tem me ajudado tanto em casa, né? No sexta, sábado, domingo, e diante de tudo isso que aconteceu, eu fiquei com dó dele faltar nessa aula. E lá no hospital, quando eu recebi a alta, lá eu perguntei, eu posso dirigir? E os meus médicos falaram que sim, ok, né? Assim, no dia seguinte, se eu precisasse dirigir, tava tudo certo. Então, assim, quando foi na terça-feira, eu fiz a cirurgia na quinta. Então, eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda,
Então, ou seja, já tava 4 dias que tava tranquilinho, sem maiores dores. Então, quando foi na terça-feira, que o Rafael tinha aula de piano já no finalzinho do dia, levei de carro, né? Levei 13 minutinhos daqui para lá, né? Onde é o curso dele. E pronto, também foi super tranquilo. Voltamos para casa, tudo direitinho. Quando foi na terça-feira também, eu já tinha conseguido alguém para vir dar uma geral, mas eu não queria assim uma ajudinha de amiga, sabe? Que minha amiga vinha falar, ah, não, eles podem deixar que eu dou um jeitinho aí, né, sabe, no seu banheiro, né? Porque você precisa usar o banheiro e tal, ou dou uma ajeitada. Não, não era isso. Eu queria alguém para fazer uma faxina mesmo, né? Pegar aquele ponto que eu tinha parado. Aí eu contratei uma pessoa para estar fazendo a faxina mesmo do jardim de inverno, que era o espaço que eu tinha preparado para fazer a faxina, e do meu banheiro. Pronto, então terça-feira maravilhosa, deu tudo certo, né? O compromisso com meu filho e de ter a casa finalmente assim limpinha toda. Eu tenho mantido também a casa limpa com o robozinho de estar limpando o chão, maravilhoso. Nossa, ele nunca fez tanto sentido na minha vida como foi nesse momento que, assim, quando foi no final de semana, eu nem coloquei ele para trabalhar. Deixa a casa aí, eu fiquei sentadinha, quietinha mesmo, né? Mas quando foi já na segunda-feira, aí pronto, gente, no telefone. Claro, tem o depósito de água que a gente tem que colocar do robô. Coloquei o depósitozinho, gente, coisinha pequena. Aperta um botãozinho no telefone, tem um aplicativo, o robozinho sai, sabe? Vai-se embora, volta e deixa o chão ali limpinho. Não é aquela faxina que ele faz, mas ajuda demais. A casa não precisava de faxina. Naquele momento eu tava precisando só de manutenção. Aí quando foi na quarta-feira tranquilinho aqui por casa, já pedi pro Rafael, como eu estava bem, eu já pedi pro Rafael descer com uma cesta de roupa pra lavanderia. E aí eu desci e assim, eu não carreguei peso, né? O Rafael carregou, mas assim, nesses pesos tudo, mas mesmo assim eu não queria descendo escada e carregando cesta de roupa, né? Então o Rafael desceu com essas cestas de roupa e ali depois eu só coloquei na máquina de lavar, depois na máquina de secar. Quando tava tudo já sequinho, o Rafa no final do dia trouxe essa cesta de roupa que inclusive ainda está aqui no sofá pra gente guardar. Já no meio dessa semana eu já consegui colocar, né, fazer mais alguma coisinha em casa. Quinta-feira, retorno médico, 7 dias do pós-operatório, ontem. Então, retorno médico, mas aqui mesmo na minha ginecologista, onde eu moro, não precisava ir para o hospital. E lá foi retirado os pontos que eu nem sabia que tinha ponto mesmo, sabe? Para mim era aqueles pontos que o corpo absorve, mas não era não, viu? Como tava com curativos, eu não tinha visto, né? Mas eu secava bem direitinho o curativo. E aí, como tava com curativo, não sei, gente, se me mandaram trocar o curativo, eu perdi essa parte, porque era tanta informação, né, que eu recebi no hospital, tão pouco tempo, né? E aí, se era para ter trocado o curativo, eu não sei. Eu sei que eu secava, tomava meu banho, secava bem sequinho. E ontem, né, quinta-feira, foi retirado o curativo, foram retirados os pontos, tá tudo perfeito. Os medicamentos que eu fui orientada pelo hospital para estar tomando, minha ginecologista falou que não preciso mais, não tô sentindo dores e tal, então não preciso. Lógico, só o de endometriose, que esse eu vou ter que estar tomando até a menopausa, então esse eu vou ficar tomando. Aí quinta-feira pela manhã eu fui na ginecologista, quando foi a tardezinha eu fui com o Rafael para fazer algum supermercado. Não muita coisa, não precisava, minha despensa tem o suficiente até o marido retornar, mas precisava de pães, saladas, frutas, legumes, né, alguns congelados, então precisava comprar algumas coisinhas assim, mas para eu também não carregar peso, esperei o Rafael voltar da escola, fomos pro supermercado, fizemos aquelas comprinhas, tudo, mas tudo de carro, facilita bastante. Aos poucos a minha rotina vai voltando devagarzinho, ainda com a ajuda do Rafael nessa primeira semana. Por se tratar de uma cirurgia com técnicas minimamente invasivas, então está dando tudo certo eu ficar aqui sem rede de apoio, com a criança em casa e conseguir me cuidar direitinho. O que eu estou fazendo também, essa parte tem que contar também, bora ser sincero. Desde ontem que completou 7 dias de cirurgia, que eu tava bem, e aí eu também peguei, gente, espanadorzinho pra tá tirando uma poeirinha dos móveis, porque já tá no momento que eu já tô impaciente de não fazer nada. Mas eu sei, eu tenho consciência que não é pra tá limpando casa. O que eu estou fazendo não é nem um pano, tá? Eu não tô nem pegando paninho, porque o pano tem mais movimento. Então, com o espanadorzinho, eu estou tirando um pozinho aqui dos móveis. Ontem tirei lá de cima do quarto do Rafa, dos quartos lá em cima. Então eu tirei o pozinho e coloquei o aspiradorzinho para limpar o chão. Pronto, perfeito.
O Rafa já tá arrumando a caminha dele, então, ó, beleza. Então, hoje, com a ajuda, né, do espanador, não, do aspirador, viu? O espanadorzinho, que aí eu tô tirando aqui uma poeirinha de cima dos móveis e colocando o robozinho para trabalhar nesse andar aqui e manter tudo limpinho, agradável. Já que eu estou muito dentro de casa, chega uma hora que me incomoda ver ali aquele monte de poeira. Então, tá dando, tá? Agora já tá tranquilo, eu tô fazendo é porque está tranquilo. Se não estivesse, fosse o caso de ter que chamar novamente, né, a pessoa para vir ajudar, eu faria, mas é coisinha leve. Aí o que eu já pedi hoje pro Rafael foi para ele descer com mais uma cesta de roupa, que aí estando na lavanderia, qualquer momento eu dou uma descidinha lá, coloco para lavar e depois coloco, tem que voltar de novo, tem que descer a escada de novo, mas já tá possível, tá? É só um vão de escada e aí depois, umas horas depois, então eu desço, coloco para secar e quando tiver sequinho, o Rafa traz e a gente separa por aqui. Quero lembrar vocês também de estar deixando aquele super joinha, é importante para o YouTube entender que vocês querem receber mais dos meus vídeos, indicar meus vídeos para vocês e eu também entender, né, que vocês querem também ver mais dos meus vídeos e eu me sentir mais motivada para produzir, trazer mais vídeos para vocês.